Roca de Papa, 14 de setembro de 2019. Assembleia dos Jovens do Movimento dos Focolares. Maria Voce, Emaús, Jesus no meio. Nosso presente e nosso futuro. Carissime e carissimi. Caríssimas e caríssimos. Jesus no meio. Questo è il tema che dobbiamo sviluppare. Esta é a reflexão que devemos desenvolver e viver este ano. Ao me preparar para doá-la a vocês e a toda a obra, naturalmente, pensei em dividi-la em 3 momentos, durante as quais, entre um e outro, faremos uma brevíssima pausa, justamente para assimilar o que foi dito. Portanto, são 3 momentos. No primeiro, eu gostaria de tentar entrar junto com vocês no mistério do que é Jesus no meio, ou melhor, quem é, porque uma pessoa não é algo. Na segunda parte, eu gostaria de dizer, mas o que ele no nosso meio faz? E o que faz particularmente na igreja, entre os cristãos, pela unidade dos cristãos, como ele trabalha para a unidade dos cristãos? Na última parte, gostaria de dizer, quando ele está entre nós, não apenas na igreja, mas onde vivemos, na escola, acontece alguma coisa, o que pode acontecer, o que deveria acontecer? São esses 3 momentos, Jesus no meio em si mesmo, Jesus no meio na igreja, para a igreja, Jesus no meio para a sociedade, para a humanidade, para fora, em saída, como dissemos na assembleia de vocês. É o último ponto da nossa espiritualidade que tratamos, mas também é o primeiro, porque é o fundamento de todos os outros. Chiara sempre nos disse que todos os pontos da espiritualidade estão orientados para este, e tem o seu ponto de apoio e o seu fundamento precisamente neste. Nós dizemos, acreditamos em Deus amor? Sim. E por quê? O que faz o fato de acreditarmos em Deus amor faz com que nos sintamos todos irmãos, nos faz experimentar o amor recíproco, nos leva a acreditar que Deus é de tal modo amor que gostaria que seu Filho viva entre os homens e continue vivendo entre os homens. É de tal modo amor que permite até mesmo isso. E assim todos os outros pontos da espiritualidade. Chiara sempre nos enfatizou isso. Ela diz, Jesus no nosso meio é a expressão máxima da espiritualidade da unidade. E nos explicou por que colocou este ponto como o último da espiritualidade. Os pontos da espiritualidade são 12, e o 12º é Jesus no meio. Ainda em 2004, Chiara nos disse, faz muito tempo que sinto no coração uma certeza. A nossa espiritualidade vivida tem, sobretudo, um porquê. Tornar-nos aptos, habilitar-nos a saber estabelecer a presença de Jesus no nosso meio, a gerá-lo, assim diria Paulo VI, espiritualmente no mundo, da mesma forma que Maria o deu também corporalmente. Agora, talvez alguém diga, sim, mas já ouvimos isso muitas vezes, também falamos sobre Jesus no meio a outras pessoas, falamos de Jesus no meio muitas vezes. O que há de novo? Gostaria que esquecêssemos essa pergunta e nos colocássemos diante dessa realidade como se fosse a primeira vez que a encontramos, como se não soubéssemos nada e a descobríssemos juntos com o encanto de um Gen 4, de um Gen 3, que pela primeira vez ouve falar sobre isso, exatamente para que o próprio Jesus nos faça entender como Ele quer que entendamos agora, com essa limpidez. Naturalmente, Chiara nos falou muito a respeito. E lhes digo algumas coisas sobre o que ela disse, mas não termina aqui, porque depois teremos o ano inteiro para aprofundá-lo, para conhecê-lo, para aprender a conviver com ele, ou seja, a viver junto a ele. E também teremos muitas ajudas, porque aos vídeos, a coleção multimídia preparada pelo Centro Santa Chiara, com todas as meditações gravadas, ao livro sobre Jesus no meio, já editado por Cidade Nova.
ao livro que Chiara escreveu na época com todos os temas sobre Jesus no meio, ao livro de Judith Povlos. Vocês podem encontrar muitas coisas de Chiara sobre Jesus no meio. Não encontrarão tudo no tema que eu lhes digo, porque não seria possível. Em vez disso, procurem descobrir as outras coisas que não digo, porque são muitas. Quem é Jesus no meio? Allora, cos'è, o meglio, chi è Gesù in mezzo? Então, o que é, ou melhor, quem é Jesus no meio? Eu lhes peço que lembremos juntos o trecho do Evangelho de Lucas que narra o episódio dos discípulos de Emaús. 2 jovens, nos dias imediatamente sucessivos à paixão e morte de Jesus, e sucessivos também à ressurreição, porque Jesus já havia ressuscitado, esses 2 jovens, 2 discípulos, se puseram a caminho para ir embora de Jerusalém. Talvez tivessem medo. Se falava de perseguição, se falava desse mestre que havia morrido e que não havia ressuscitado, embora tivesse dito que ressuscitaria. Talvez estavam um pouco preocupados, angustiados, caminhavam pela estrada e conversavam sobre tudo o que tinha acontecido. A um certo ponto, um terceiro se aproxima deles. Era Jesus, mas eles não o reconheceram. E Jesus tomou a palavra e perguntou: o que vocês têm? Do que estão falando? Por que estão tão tristes? O que acontece com vocês? Jesus se interessa por eles. E eles lhe dizem: mas como? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Somente você não sabe? Todo mundo diz, todo mundo sabe. Quem sabe quantas fake news havia na mídia da época sobre esse fato. E assim lhe contam o que aconteceu. Como? Você não ouviu falar de Jesus de Nazaré, um grande profeta em palavras e obras? Fez muitas coisas importantes e agora o crucificaram. Ele disse que depois de 3 dias ressuscitaria e já se passaram 3 dias. É verdade que algumas mulheres nos disseram que o viram, mas será mesmo verdade? Permanecia um pouco a dúvida, a perplexidade. O que faz Jesus? Primeiro os repreende e diz: mas vocês são mesmo insensatos e lentos de coração e de mente. Não entendem que tudo isso devia acontecer porque já estava escrito nas Escrituras? Não se lembram das Escrituras? E lhes explica as Escrituras, que todas essas coisas que aconteceram já estavam escritas nas Escrituras e deveriam se verificar. Caminhando, chegam juntos ao povoado de Emaús, para onde estavam indo, e quando chegam ali, Jesus procura continuar o caminho, e eles lhe dizem: não, não vá, permaneça conosco, pois cai a tarde, é noite, entre conosco. Jesus aceita e entra. Sentam-se à mesa, provavelmente Jesus dá uma bênção, faz algum sinal, alguma coisa. De qualquer modo, parte o pão junto com eles e, de repente, eles percebem que era ele. E como percebem que era ele, ele não está mais lá, já desapareceu. Esta é a cena de Emaús, dos discípulos com Jesus, presente neste povoado de Emaús. Agora lhes conto uma recordação pessoal. Em 1964, eu estava na escola das Focolarinas, bem em Grottaferrata, aqui perto, e um dia, Chiara veio para nos falar exatamente deste tema, Jesus no meio. Eu ainda não tinha feito a experiência de Jesus no meio, porque fazia poucos dias que tinha chegado à escola, mas fiquei impressionada, fascinada. Nunca tinha vivido em um focolare. Estava aprendendo a viver no focolare e tudo me parecia novo, tudo era novo para mim. E era maravilhoso, era cheio de descobertas, cheio de alegria, estava encantada. E quando Chiara falava, fiquei ainda mais encantada, porque o que ela dizia correspondia ao que eu estava vivendo. Por isso, quando ela terminou, eu lhe escrevi um agradecimento e disse desta alegria que eu tinha dentro por ter feito essa experiência maravilhosa da presença de Jesus no meio. E Chiara, sem que eu lhe pedisse, me deu o nome Emaús. Para mim foi como uma fulguração.
Porque, de repente, entendi que aquele nome dava sentido a toda a minha vida. Entendi que aquele nome explicava o meu passado, porque eu encontrei o ideal quando conheci um grupo de jovens, de estudantes na Universidade de Roma, que tinham Jesus no meio. Eu não sabia disso, mas eles me fascinaram, me conquistaram de tal modo que eu segui o ideal. Portanto, foi Jesus no meio que me capturou. Eu disse que foi o fio de ouro da minha vida no passado, mas também no presente. Ali na escola eu estava descobrindo, momento por momento, que Jesus estava presente entre nós, com as focolarinas, com os outros que viviam comigo na escola, e que era Ele que nos ensinava, era Ele que nos formava, que nos ajudava a crescer. Portanto, era Jesus no meio, a realidade do presente da minha vida, aquele que iluminava o presente da minha vida. E também iluminava o meu futuro, porque eu pensei, a partir de agora, quero viver apenas para poder repetir e fazer com que muitos repitam a experiência de Jesus no meio, porque é uma experiência extraordinária. Este foi e é o fio de ouro da minha vida. E ainda agora sinto que devo agradecer a Deus por isso, porque é realmente algo extraordinário. E posso dizer que também eu experimentei os frutos que os 2 discípulos de Emaús experimentaram, os quais, quando Jesus desapareceu, o que disseram? Era o Mestre. Você não sentia como nossos corações ardiam no peito enquanto ele nos explicava as Escrituras? Portanto, Jesus explicava as Escrituras, ou seja, Jesus fazia entender algo, dava uma luz. Quantas vezes com Jesus no meio eu experimentei essa luz que faz entender os acontecimentos, as situações, as palavras de Deus, as suas inspirações. E também o coração ardia no peito. Quantas vezes também senti meu coração arder? Arder pelo desejo de comunicar esta realidade. Arder pelo desejo de viver plenamente o que Jesus no meio me fez entender. O ardor, o zelo, novos. O que os 2 discípulos de Emaús fizeram depois? Voltaram imediatamente para Jerusalém, porque queriam comunicar aos outros. Eles viveram uma experiência extraordinária, encontraram Jesus ressuscitado e queriam ir contar a todos. E não é assim também para nós? Quando fizemos essa experiência, o que nos vem à mente? Os outros. Posso contar, eu e todos os outros podemos dar essa mesma experiência. Posso dizer de verdade que Jesus no meio é a minha vida, de ontem, de hoje, de amanhã e espero de sempre até o fim. E é uma vida de alegria. De fato, em 2003, Chiara escreve: Jesus entre nós é plenitude de alegria. Faz da nossa vida e da de todos os que vivem a unidade uma festa perene. Sentimos uma segurança, uma alegria jamais experimentada, uma paz nova, uma plenitude de vida, uma luz inconfundível. Sabemos como caminhar. Por quê? Porque Jesus se introduz silenciosamente entre nós, que nos amamos, como um irmão invisível. E assim, entre nós se realizam as suas palavras. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Outras vezes, Chiara disse, é como um hóspede. Se ficássemos sabendo que um hóspede importante decidiu vir morar na nossa casa por um certo tempo, é Chiara que diz, faríamos de tudo, sem dúvida, para que ele não encontrasse a porta fechada, faríamos todos os preparativos para sua visita, colocaríamos tudo à sua disposição. Ora, sabemos que o próprio Jesus está conosco todos os dias até o fim do mundo. Por isso, Chiara colocou a presença de Jesus no meio como norma das normas, como base de todas as demais normas, porque diz, a mútua e contínua caridade é a nossa parte. A mútua e contínua caridade, que torna possível a unidade, é o dom que Deus nos faz e atrai a presença de Jesus na coletividade, para as pessoas que fazem parte da obra de Maria, a base de suas vidas em todos os seus aspectos. É a norma das normas, a premissa de todas as demais regras.
Portanto, para quem quer que foi, é ou será chamado por Deus a fazer parte do movimento, para eles, Jesus é a casa deles, é a atmosfera deles. É tudo isso e é o fundamento de tudo. Chiara diz que já quando tinha ido a Loreto, ainda antes de fazer o voto de se consagrar a Deus, ela havia intuído alguma coisa. Pois em Loreto, o que foi que a fascinou? Chiara contou algumas vezes, vocês se lembram. Em Loreto, ela ficou fascinada com a ideia dessa casa de Nazaré, onde Jesus, Maria e José viveram juntos. 3 pessoas. 2 seres humanos, um homem e uma mulher, virgens, casados, e o Filho de Deus, viveram juntos. E Chiara dizia que ficou tão atraída pelo encanto dessa família que sentiu que uma multidão de pessoas a seguiriam, que isso aconteceria depois desta sua experiência. E Chiara diz, era o chamado a uma vida de comunhão, realizada por pessoas com Jesus no meio delas, tal como a família de Nazaré, virgens, Maria e José, com Jesus entre eles. Naturalmente, para mim, para nós, Chiara conta, era com Jesus espiritualmente entre nós, é lógico. E o ponto de partida para a descoberta de Jesus no meio desde os primeiros tempos foi a atuação do amor recíproco, do mandamento do amor recíproco, vivido intensamente entre as primeiras focolarinas, que as conduzia todas por um caminho de santidade coletiva, ou seja, elas queriam ir a Deus juntas. Chiara mesma nos conta, porque queria nos explicar como aconteceu exatamente. Ela dizia, aconteceu assim. Nos primeiríssimos tempos, Deus nos encaminhou por uma estrada bem definida, e era o caminho do amor. E dado, porém, que eu não percorria sozinha esta estrada, mas estava com outras focolarinas, naturalmente este caminho tornou-se entre nós caridade recíproca. E passou a ser lei para nós aquele que é o mandamento novo de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, com todos os matizes que este conceito contém. E foi uma experiência particularmente surpreendente, intensa, que Chiara mesma define surpreendente. E recorre à imagem dos 2 polos da corrente elétrica, que enquanto não se tocam, não fazem a lâmpada se acender. Devem se tocar para que a lâmpada se acenda, mesmo que exista corrente. Então ela dizia, porque às vezes, mesmo na igreja, tantas pessoas que estão reunidas, que rezam, mas não há esta alegria, não há esta segurança. Diríamos, não existe Jesus no meio, mas certamente Jesus está ali porque estão na igreja, rezam, amam a Deus. Certamente Jesus está presente, mas não brilha, não pode ser visto. Não pode ser visto porque não se tocam, porque não existe o amor recíproco, porque não fazem contato. Tem a caridade dentro, porque são cristãos, são bons, mas talvez não se olham uns aos outros, nem sequer se cumprimentam, não dão um sorriso e, portanto, não irrompe. As primeiras focolarinas, o que fizeram? Vivendo o amor recíproco, produziram luz, acenderam a luz. Isto é, experimentaram a graça especial da presença de Jesus no meio das pessoas unidas em seu nome. Este é o primeiro ponto. Jesus no meio e a unidade dos cristãos. Não nos esqueçamos, porém, de que não é que se pode estabelecer Jesus no meio de uma vez para sempre. Isto é, o colocamos hoje e amanhã o encontramos ali entre nós. Não, porque Jesus é vida, é dinamismo. Então, as nossas fragilidades pessoais ou as dos outros podem fazer diminuir o amor recíproco entre nós e, portanto, impedir que Ele estabeleça a sua presença, a sua morada entre nós.
Então, o que é preciso fazer a esse ponto? Chiara diz, é preciso estabelecer e restabelecer a sua presença entre nós com aquele amor de serviço, de compreensão, de participação nos sofrimentos, nos fardos, nas angústias e nas alegrias dos nossos irmãos, com aquele amor que tudo cobre, que tudo perdoa, típico do cristianismo. E ela também diz, existe uma situação de desânimo naquele núcleo, naquela unidade GEM, naquele centro do movimento, naquela família focolare, onde não existe mais a vida de Jesus no meio. Falta a luz de Jesus no meio, o ardor com o qual ele inflama os corações, o entusiasmo dos primeiros dias. Digamos entre nós com franqueza, culpando antes de tudo a nós mesmos que não fomos vigilantes no amor. Talvez percebemos que se enfraqueceu em nós o encanto de pertencermos à obra, de viver pela obra. O que Chiara nos diz ainda hoje, ela nos convida a deixar qualquer coisa, qualquer atividade e a restabelecer, antes de tudo, a presença de Jesus no meio. De fato, nos diz, façam com que Jesus nasça entre vocês e ele os fará redescobrir o esplendor de sua obra. Ele os tomará pela mão e lhes dirá como caminhar. Lhes restituirá o fascínio pela divina aventura que vocês empreenderam em seu nome. Portanto, é preciso toda vez partir de novo, nos ancorando no segredo ao qual prometemos fidelidade, a Jesus abandonado. De fato, é Ele a chave para restabelecer continuamente a unidade. E como? Porque nos quer decididos a carregar sobre os nossos ombros todas as cruzes, principalmente as cruzes da unidade, em particular as cruzes da unidade não perfeita, da unidade que devemos aperfeiçoar continuamente para fazer triunfar o ressuscitado entre nós. Portanto, Jesus abandonado é justamente a chave de toda a unidade. Abraçá-lo na dor que experimentamos pela falta de unidade provocada por mim ou por um outro e nos lançarmos de novo a amar com a sua medida de amor. Chiara nos explica como devemos amar. Eu devo amar você, diz a uma focolarina, pronta a morrer. Mas não só assim, com uma intenção. No momento em que me fosse pedida, eu daria a vida. Não, é preciso morrer de verdade. Portanto, para mim, amar você significa não ser e procurar entrar em você, morrer, ser nada por amor, para procurar compreender você, entender você nas alegrias, nas dores, nos problemas, em todas as coisas. E você deve fazer o mesmo. Então, acontece que, se eu sou nada, como Jesus abandonado, se eu morro a mim mesma, se sou nada, sou amor. Mas, se sou amor, sou Jesus. Portanto, para que Jesus esteja no nosso meio, é preciso ter Jesus antes. Estar mortos antes, ser Jesus antes. Depois, irrompe o amor mútuo e, quando irrompe o amor mútuo, Jesus está no nosso meio. Jesus está no nosso meio. Deste modo, será Ele a dizer ao mundo que ainda não o conhece, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o maior tesouro que o nosso coração pode possuir. E Chiara descreve naquela sua meditação que podemos ler juntos. Se estamos unidos, Jesus está entre nós. E isto vale. Vale mais do que qualquer outro tesouro que nosso coração possa ter, mais do que a mãe, o pai, os irmãos, os filhos. Vale mais do que a casa, o trabalho, os bens. Mais do que as obras de arte de uma grande cidade como Roma. Mais do que os nossos afazeres, mais do que a natureza que nos circunda, com as flores e os campos, o mar e as estrelas. Vale mais do que a nossa própria alma. Foi Ele que, inspirando os seus santos com suas verdades eternas, marcou época em cada época. Também esta é a sua era, não a de um santo, mas dele.
dele entre nós, dele vivendo em nós, que edificamos em unidade de amor o seu corpo místico e a comunidade cristã. Portanto, Jesus abandonado nos impele a amar todas as desunidades para que ele esteja entre nós. Entre as desunidades existe a desunidade entre os cristãos, portanto, também a desunidade entre os cristãos é um lugar onde podemos amar Jesus abandonado para chegar a construir Jesus no meio. E o que faz Jesus no meio entre os cristãos? Com o batismo, Jesus nos transforma em células do seu corpo e nos prepara para dar também uma contribuição específica para a reunificação de todas as igrejas, porque ativa o vínculo sacramental, isto é, o torna atual. A vida que nos é dada no batismo se torna atual com o amor recíproco. Chiara diz que isso é possível entre todos. Jesus entre um católico e um evangélico que se amam, entre anglicanos e ortodoxos, entre uma armênia e uma reformada que se amam, quanta paz desde já, quanta luz para um reto caminho ecumênico. É verdade, estamos a caminho e é uma dor para todos não poder se aproximar juntos da mesa da Eucaristia ou percebermos naquele momento que não estamos plenamente unidos, que temos uma certa unidade, mas não a plena unidade. Mas acreditamos que através deste caminho de Jesus no meio nos é indicado uma via mais rápida para chegar a este momento. Recebemos uma ajuda para chegar lá mais rápido, porque é Ele entre nós que quer nos levar a uma unidade mais profunda, porque quer fazer da sua igreja uma unidade mais profunda. Praticamente é Ele quem nos dará essa unidade quando chegar a hora. Quanto isso, nos ensinou o que devemos fazer à espera daquele momento. Também aqui Chiara nos disse, é preciso fazer crescer o amor, amar a igreja do outro como a própria, conhecê-la, amor recíproco, amar até que cada uma seja um dom para as outras. Foi esta a experiência que ela fez e que nos levou a fazer em todos esses anos, fazer-nos ser uma porção de cristandade viva, um só coração e uma só alma, na medida do possível. De fato, com os irmãos e irmãs das várias igrejas que aderem ao nosso movimento, escreve Chiara, conhecendo-nos e vivendo juntos a mesma espiritualidade que nos une, com Jesus entre nós e a sua luz, valorizamos ao máximo sermos todos membros do corpo místico de Cristo pelo batismo comum. Percebemos ser patrimônio de cada um e de todos juntos as grandes riquezas do Antigo e Novo Testamento, dos dogmas dos primeiros concílios que compartilhamos, do credo, dos padres gregos e latinos, dos mártires e ainda mais, como a vida da graça, fé, esperança, caridade. Quando Chiara preparou os temas sobre Jesus no meio, ficou feliz em encontrar sinais da presença de Jesus no meio nos padres da igreja. Estudou e encontrou que os padres da igreja haviam falado da presença de Jesus entre os cristãos, procurando evidenciar as condições necessárias. João Crisóstomo dizia, é preciso amar o irmão por amor de Jesus. Jesus disse, alguém me considera como causa principal do seu amor para com o próximo, eu estarei com ele. Orígenes insiste sobre o acordo e afirma que Cristo, onde vê 2 ou 3 reunidos na fé no seu nome, vai para lá e está no meio deles, atraído pela sua fé e provocado pela sua unanimidade. Teofilato, bispo da Bulgária, comenta, não diz eu estarei no meio deles, mas eu estou, isto é, já me encontro ali, se 2 ou 3 estão unidos em meu nome. Também pesquisei em autores das diferentes igrejas para verificar se existem traços que exprimem como Jesus no meio é considerado nas diferentes igrejas e, naturalmente, eu os encontrei porque é uma realidade cristã e, portanto, se encontra em todas as igrejas. Karl Barth diz, no estar reunidos desses 2 ou 3, sobretudo no centro que constitui este círculo, ele mesmo está presente e age. Outro pastor luterano, Dietrich Bonhoeffer, escreve, Cristo abriu o caminho para Deus e para o irmão. Agora os cristãos podem viver juntos na paz.
Podem se amar e se servir reciprocamente. Podem se tornar uma só coisa. Mas, de agora em diante, podem fazê-lo somente por meio de Jesus Cristo. Portanto, é Ele que realiza isso. O nosso focolarino casado, que é um pastor reformado da Suíça, Peter Detwiller, nos explicou uma vez como é a igreja reformada, porque, não a conhecendo, pensaríamos é um pouco sóbria demais. E ele nos explicou que não é assim, mas que a atenção da estrutura da igreja reformada está toda concentrada na presença de Jesus, precisamente na sua simplicidade e sobriedade, sem símbolos, sem imagens, até mesmo sem a cruz. Tudo se concentra na palavra de Deus e na comunhão com Jesus no meio. Lendo essas coisas, o que vem em evidência? Vem em evidência que não há dúvida de que Jesus está presente na igreja. Não há dúvida de que essa presença existe também entre pessoas que nem se conhecem, porque é Jesus quem está presente, então não há dúvida sobre isso. Ninguém tem essa dúvida. Mas o que não vem em luz, e esta é a descoberta de Chiara, é que essa presença é possível onde 2 ou 3, simplesmente 2 ou 3. E este é um fruto típico do carisma, ou seja, a divina, real presença de Jesus que se estabelece entre 2 ou mais pessoas, unidas pelo amor recíproco vivido até a unidade, quem quer que sejam elas, para além de diferenças de qualquer tipo, 2 ou mais pessoas estão unidas pelo amor recíproco vivido até a unidade, quem quer que sejam elas e onde quer que se encontrem. Portanto, não apenas na igreja ou nos lugares designados para a oração e para a religião, mas onde quer que estejam, mesmo em uma prisão, mesmo em um ambiente descristianizado, por toda parte. Se existem 2 pessoas, bastam 2 ou 3. No 3 também pode estar toda essa assembleia reunida, mas no 2 estão 2. Uma sozinha não pode fazê-lo. Portanto, é a comunidade, é necessário ser 2. Mas 2 ou mais pessoas unidas no nome de Jesus, unidas pelo amor recíproco vivido até a unidade, onde quer que estejam, podem ter Jesus presente entre elas. Vocês não acham maravilhoso? Jesus no meio e a abertura ao mundo. Jesus no nosso meio é aquele que dá fisionomia à obra. Qual é a fisionomia da obra? Chiara escreveu nos Estatutos que a obra quer ser uma continuação de Maria, uma continuação dela na terra. Por esse motivo, Chiara chamou a obra também de obra de Maria e ela foi reconhecida assim também pela Igreja Católica, Movimento dos Focolares ou Obra de Maria. Mas o que significa este obra de Maria? Chiara nos explica. Jesus, nosso meio, é o que faz com que a nossa obra seja obra de Maria. Existem obras intituladas a um santo, ou até mesmo a Nossa Senhora, ou a Deus. Existe o Opus Dei, por exemplo, significa a obra de Deus. Por que a nossa se chama obra de Maria? Ela tem esse nome devido à obra, isto é, ao trabalho, à função que Maria deseja continuar a realizar também através do nosso movimento. Quando Maria vivia na Terra, não fundou uma ordem religiosa, não fundou um convento, um movimento, não fundou nada disso. A sua obra foi Jesus. A sua obra foi dar Jesus. Qual é, portanto, a obra de Maria na nossa obra? Continuar a dar Jesus ao mundo. Eis porque Jesus, o nosso meio, é feito da unidade, Chiara diz, não é um comando. Ela disse uma vez, eu deixo a vocês Jesus no meio, e disse, estejam atentos, não é um comando, não é um conselho, não é uma exortação, não é um conceito ou uma regra, mas é Ele mesmo, uma pessoa que vive espiritualmente entre aqueles que estão unidos pelo amor no seu nome. Deparar-se
Ou seja, encontrar por acaso, deparar-se com o movimento dos focolares não significa encontrar uma comunidade ou uma espiritualidade, ou uma obra na igreja, ou um movimento. Nem significa muito menos encontrar um curso de exercícios espirituais, ou um curso de catequese, ou um rito. Pode ser tudo isso, mas deparar-se com o movimento dos focolares significa, e digamos, deveria significar, se nós vivêssemos bem isto, encontrar Jesus vivo. Somos chamados a isso. Somos chamados a dar e continuar a dar espiritualmente Jesus ao mundo do mesmo modo que Maria o deu fisicamente para ser, como Chiara escreve no Estatuto, uma presença de Maria e, de certo modo, uma sua continuação. Dessa forma, nos dramas que a humanidade vive hoje, na ausência de Deus, que a permeia com um ateísmo prático, ou pior ainda, com um indiferentismo em relação a Deus, com a simples indiferença religiosa, Jesus no meio poderá, mais uma vez, iluminar esta humanidade sofredora e, em busca, para guiá-la rumo a caminhos de luz, para restituir a esta humanidade o sentido da vida e para a orientar à fraternidade universal. Um dos efeitos que a sua presença no nosso meio, no meio dos seus, suscita é que, fascinando e envolvendo na prática do Evangelho as pessoas que encontramos, dá vida à comunidade, faz nascer e faz viver a comunidade. E era a experiência vivida desde os primeiros tempos. De fato, Chiara conta, nunca pensamos em fazer apostolado. Essa palavra não parecia bonita para nós. Alguém a usou de maneira imprópria, deturpando-a. Nós só queríamos amar para amá-lo. E logo percebemos que esse era o verdadeiro apostolado. 7, 15, 100, 500, 1000, 3.000 e mais pessoas de todas as vocações, de todas as condições, todos os dias cresciam ao redor de Jesus entre nós. A nossa humanidade, crucificada pela vida de unidade, com amor recíproco até o abandono, como Jesus, atraía todos para si. Unidade perfeita vivia e vive entre essas pessoas já espalhadas por toda a Itália e fora dela. Unidade não só espiritual, na busca apaixonada de ser outro Jesus, mas também unidade prática. Tudo em comum. Coisas, casas, ajudas, dinheiro, e assim por diante. E quais as consequências desta vida? As consequências desta vida eram paz, paraíso na terra. Foco, que participava, chegando algumas vezes em Trento, viajando de Roma, chegava em Trento, ou na Mariápolis, nas montanhas Dolomitas, encontrava essa vida. Em toda a cidade não há escritório, escola, loja, empresa, onde não trabalhe um irmão ou uma irmã da unidade. Estavam distribuídos. Deles irradia como o sol a vida de caridade, que cria uma nova atmosfera sobrenatural, extingue ódios, rancores. Muitas famílias se recompõem em paz, outras começam suas vidas com o ideal no coração. Estamos realmente no início de uma nova época, a Era de Jesus. E tudo isso porque o único princípio, único meio, único fim é Jesus. Jesus em nós, Jesus entre nós, é a comunidade cristã. É necessário, porém, um método para realizar isso, e Chiara nos ensinou também o método. É aquele das células de ambiente, ou seja, acender chamas. Pequenas chamas por toda parte. Já em 1981 ela dizia, a nova configuração, agora falamos tanto de nova configuração, a nova configuração que devemos dar ao nosso movimento no mundo é exatamente esta: acender chamas, fazer de modo que Jesus no meio viva em toda parte.
E se Ele, o Santo, está no nosso meio, estará também em cada um de nós e nos contagiará com a sua santidade. Portanto, viu o movimento e nos fez ver o movimento como este castelo exterior todo iluminado, em todas as suas partes, pela presença de Jesus. E a espiritualidade que Deus, através do movimento dos focolares, doa hoje à igreja, penetra, ou seja, este castelo não é apenas a igreja, é a igreja aberta que, com a espiritualidade do movimento dos focolares, penetra em todos os âmbitos da sociedade. Recordamos o que os discípulos de Emaús disseram. Também nós fizemos aquela experiência muitas vezes. Muitas vezes percebemos que havia Jesus entre nós. Então, como eles, também nós podemos correr, voltar à sociedade, voltar àqueles dos quais nos afastamos para participar da Assembleia, por exemplo, os jovens, ou para vir fazer o encontro dos responsáveis da obra nas regiões. Mas voltar para eles com este fogo na alma, com esta alegria na alma, ir lhes dizer, nós também somos as suas testemunhas de hoje. E como eles diziam, Jesus está vivo, também nós devemos voltar e dizer, nós o vimos. Nós o vimos com os sentidos da alma, não com os olhos, mas o vimos, o descobrimos na luz com a qual nos iluminou. O tocamos na paz que nos infundiu. O ouvimos na sua voz, no fundo do coração. Saboreamos a sua inconfundível alegria. Conhecemos o perfume celeste de uma nova vontade que nos doou. São palavras de Chiara as que estou lendo. E podemos assegurar a todos que Ele é a felicidade, a mais plena felicidade. Só quem pode falar assim, quem pode dizer eu vi, o toquei, o ouvi, o saboreei, pode dizer que pertence ao movimento dos focolares. Pode-se dizer filho de Chiara, pode-se dizer desta obra. E no mundo, somos chamados a fazer isso. Chiara nos disse claramente. No mundo existem muitas vocações, muitas pessoas que fazem o bem, e ainda bem que são muitas. Com o nosso carisma, nós os ajudamos a fazer tudo isso. Chiara diz, aos que foram chamados a dar pão, ou hospedagem, ou aconselhamento, ou instrução, ou um abrigo. O que uma pessoa do movimento é chamada a fazer? A dar alegria. Com tudo isso e sem tudo isso, ou seja, com o pão, com a roupa, com a luz, mas principalmente a dar alegria, dependendo se o fazer-se um com os irmãos exige saciar a fome ou a sede, arranjar um trabalho, visitar, suportar ou simplesmente compartilhar. Em todos os casos, somos chamados a confortar, propiciar paz, luz e, sobretudo, alegria, a fazer o mundo sorrir. Esta é a nossa maravilhosa vocação. E como fazemos o mundo sorrir? Dando ao mundo aquilo que é mais necessário. Isso vale, disse Chiara, o que é mais nosso, isto é, a presença viva dele em nosso meio que faz tocar e faz sentir verdadeiras para todos as palavras do Evangelho. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E cada um pode senti-las dirigidas a si mesmo como verdadeiras. Assim eu concluí. Eu lhes digo que, ao lhes falar dessas coisas, sou muito grata a Deus. É o último ano do meu mandato como presidente. Sou muito grata a Deus por ter, também através dessa reflexão, a possibilidade de preparar de alguma forma o futuro da obra e também de preparar cada um a voltar realmente ao alfa e ao ômega da nossa espiritualidade, ou seja, a voltar à vida tangível de Jesus no nosso meio, atraído pela nossa caridade recíproca. Com o desejo de que seja para todos um ano de alegria, de profunda alegria, no empenho de nos exercitarmos todos os dias para atrair a sua presença entre nós, lhe permitindo assim, também através de nós, transformar o mundo. Obrigada a todos.
Este aplauso diz que estamos prontos, somos muitos. Se formos ao mundo para fazer este anúncio de alegria, para acender essas chamas, a obra irá para frente segura. Estou muito feliz e agradecida. Muito obrigada.